A paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amados, eu peço mais uma vez perdão para os irmãos. Nós estamos aqui, eu estou aqui com um problema com relação à minha internet. Tenho tido dificuldades com ela aqui. Acredito que ela não esteja num bom dia. Ela deve estar meio que travando bastante, pelo menos para mim aqui está, ela não estava conseguindo gerar a transmissão pelo YouTube. Mas agora nós aqui que aqui estamos, nós estamos aqui para fazer a transmissão deste estudo bíblico importantíssimo, que é o estudo de do livro de Apocalipse, e nós estamos é, na carta à igreja de Pérgamo, a carta à igreja de Pérgamo. Portanto, irmãos, é importantíssimo que todos os irmãos que puderem estejam conosco. Nós vamos aqui compartilhar isso para os irmãos, tá bom? Nós vamos compartilhar com os irmãos esse link. Nós queremos que os irmãos possam estar conosco, aprendendo da palavra do Senhor, porque, irmãos, nosso interesse, nosso intuito aqui não é outro senão aprender do Senhor, aprender da palavra do Senhor. Então, por favor, amados, todos os irmãos nos ajudem a fazermos este culto de ensino, né? Este culto de ensino da igreja de Pérgamo. Portanto, todos os irmãos, amados, nos ajudem, nos orientem, mandem e compartilhem esse link, por favor, com os amados irmãos que são da nossa igreja, para que o Senhor possa ser glorificado. Então, por favor, amados, que nós possamos glorificar a Deus através deste culto de ensino. Amados irmãos, eu vou pedir para que os irmãos possam, juntamente comigo, orar neste momento. Nós vamos orar para darmos início neste culto de ensino. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, vamos orar ao Senhor, pedir a Deus a bênção do Senhor sobre as nossas vidas e que o Senhor possa derramar sobre nós da sua misericórdia, da sua graça, da sua glória. Irmã Roseli está conosco, irmão Marcos, alguns irmãos estão conosco. Que o Senhor possa derramar sobre nós da sua misericórdia. Oremos ao Senhor, soberano Deus, eterno Pai, Pai de amor e bondade, Deus de santa fidelidade e graça. Senhor, nós nos reunimos, Senhor Deus, enquanto igreja. Senhor Deus, mesmo sem estar no templo, ambiente físico, mas estamos, Senhor Deus, reunidos enquanto teu povo, ó Pai, para glorificar, para exaltar o teu nome, para dizer que o Senhor é bom, para dizer que o Senhor é fiel. Pai Santo, em nome de Jesus, que nós possamos aprender da Tua palavra, que nós possamos crescer com ela, Pai Eterno. Senhor Deus, que esta série de estudo que temos ministrados no livro de Apocalipse, possa ser para elevo espiritual dos teus filhos, elevo espiritual dos teus servos. Senhor Deus, que a tua graça e a tua misericórdia sejam derramadas. Pai eterno, eu te peço pelos irmãos que estão enfermos, a nossa irmã Erli, Senhor Deus, a nossa irmã Ana Paula, Senhor Deus, em nome de Jesus, nossos irmãos de mais idade, irmã Edith, irmão Anísio, irmã Beth, irmã Vilma, Senhor Deus, nosso irmão Miguel, irmão José Novaes, Senhor Deus, todos os irmãos que têm passado por umas dificuldades, aqueles que, Senhor Deus, que têm passado por problemas, Senhor Deus, de desemprego, que o Senhor possa abrir portas de emprego. Pai eterno, em nome de Jesus, derrama também, ó Pai, da tua misericórdia sobre aqueles que têm tido seus salários reduzidos. Pai eterno, em nome de Jesus, dá a vitória ao teu povo. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém mais uma vez. Louvamos e bendizemos ao nome santo do Senhor, porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia, a abrir a Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse no capítulo de número 2, amados. Apocalipse no capítulo de número 2. Apocalipse capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo de número 12 ao versículo de número 17. Apocalipse 2, do versículo 12 ao versículo de número 17. A palavra do Senhor vai nos dizer da seguinte maneira, meus irmãos. Ao anjo que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé.
ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém, meus irmãos? Aqui, amados, nós estamos então na sequência do estudo que nós temos ministrado nas terças-feiras, que estamos falando das igrejas da Ásia, e nesse momento nós estamos na igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, amados, ela é uma igreja peculiar, porque faz parte de uma cidade muito rica e muito afamada. Ela faz parte de uma cidade que foi um reino até ser derrotado pelo reino do Império Romano no ano 133. Ela faz parte também de um império, de um reino, de uma região muito famosa por ser uma região grandiosa, por ser uma região fortificada. Existem comentários bíblicos, amados. Alguns comentários bíblicos vão dizer que Pérgamo ficava numa região montanhosa, uma região muito alta, que ficava a cerca de 300 metros acima do nível das regiões vizinhas, ou seja, ela tinha uma fortaleza natural, ela era uma cidade naturalmente fortificada. Então, alguns estudiosos vão dizer que essa cidade, ela era uma cidade preparada, era uma cidade pronta, ela era uma cidade completamente fortificada pelo seu próprio desenho. E por isso a cidade de Pérgamo era uma cidade que tinha muitas coisas que davam a ela uma grande notoriedade, irmãos. Ela era uma cidade que tinha muitas coisas que davam a ela notoriedade. E quando nós olhamos para esta ilustração que dizem acerca da cidade de Pérgamo, nós vamos entendendo algumas coisas. Por exemplo, é na cidade de Pérgamo onde nasce, dizem muitos dos comentaristas, o pergaminho. Porque na cidade de Pérgamo, ali se tinha a segunda maior biblioteca de todo o mundo nos tempos antigos. Uma cidade que tinha uma biblioteca com 2.000 volumes. Uma cidade que tinha uma biblioteca com mais de 2.000 volumes. Mas ela não conseguia produzir livros em grande escala porque ela não tinha o papiro. O papiro, que era aquele papel feito de plantas, ele vinha do Egito, e o Egito em determinado momento parou de exportar este papiro para a cidade de Pérgamo. O que acontece então naquela cidade? Eles começam a criar o jeito de se fazer o pergaminho, que era do couro da pele dos animais, que se secava e tinha todo um processo. Então, a cidade de Pérgamo, ela se torna uma cidade muito importante, uma cidade fortificada, uma cidade afamada, que foi capital da província da Ásia durante um tempo, que foi por muito tempo a principal cidade da província da Ásia, que disputava muitas colocações com a cidade de Éfeso, portanto era uma cidade muito poderosa. Isso vão dizer muitos dos nossos irmãos e comentaristas da palavra do Senhor. E quando nós olhamos para isso, e quando nós vamos entender isso, nós vamos perceber então o porquê essa cidade é tida de forma tão grandiosa e por que são relatados esses relatos que nós lemos aqui no livro de Apocalipse. Então, nós vimos já que a cidade de Pérgamo era uma cidade muito grande, uma cidade grandiosa, uma cidade poderosa. Também, amados, é importante que nós saibamos que a cidade de Pérgamo, este nome, Pérgamo, significa casado ou casamento. Então, isso vai ser importante para que nós tentamos entender isso mais para frente, qual é o pecado dessa cidade, qual é o erro que essa cidade tem. Como nós já víamos falando nos outros estudos, cada cidade, para alguns comentaristas, para alguns estudiosos da Bíblia, representa um período histórico.
essa cidade, cidade de Pérgamo, para alguns estudiosos, representa o período histórico do período depois de 313. O que aconteceu em 313 da era cristã? 313 aconteceu o Édito de Milão, ou seja, foi quando Constantino ele começa a unificar igreja e Estado. Ele torna então o cristianismo a religião oficial do Estado. Irmãos, isso pode ter parecido bom a princípio, porque isso diminuiria a perseguição. Porém, não foi. Porque quando ele casa a igreja com o Estado, quando ele casa o governo com a igreja, o que passa a acontecer naquele período é que a igreja começa a aceitar paganismo, ela começa a aceitar coisas pagãs, ela começa a aceitar problemas pagãos, ela começa a aceitar muitas coisas que ela não deveria aceitar. Então, quando a gente olha para muitas coisas que são ditas de cristianismo, nada mais são do que ideias oriundas do paganismo, coisas oriundas do paganismo, coisas que vieram do paganismo. Por exemplo, nós temos isso claramente, evidentemente, em pinheiros de Natal. Não estou falando que a gente não possa ter em casa. Eu estou só falando que isso era um poste ídolo de uma divindade babilônica e essa cultura foi sendo passada e paganizada entrou dentro da igreja. O que eu quero dizer com isso é que essa união de igreja e Estado, ela foi terrível para a história da igreja. Foi ali que nós tivemos, por exemplo, a Idade das Trevas, uma idade onde as pessoas não buscavam. Foi ali onde, no surgimento da Igreja Católica, acontece um processo de que as pessoas elas não têm mais a Bíblia traduzida para a sua própria linguagem, então elas passam a não entender mais a Bíblia. Tudo isso, irmãos, vem de uma união igreja-estado, esse casamento entre o que é sagrado e o que é pagão, entre o que é Estado, entre o que é governo e o que é igreja. E isso tem que ser desassociado, e isso é uma das questões que aconteceram. E esse sentido histórico, quando nós estamos falando de períodos históricos, é defendido por alguns especialistas, alguns irmãos, alguns homens de Deus. Por exemplo, o finado pastor Antônio Gilberto, defendia desta forma. Mas, deixando de lado a ideia dos períodos históricos e seguindo no sentido bíblico meramente da questão, nós então já entendemos que a cidade de Pérgamo ela tinha algumas particularidades. Ela tinha várias particularidades. Mas é importante, irmãos, que nós possamos compreender algumas coisas, e essas coisas são muito importantes. Então vamos lá, versículo 12. Me acompanhem na leitura bíblica e versículo a versículo vamos estudando. Versículo 12 diz: Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E aqui nós temos um detalhe que acontece em todas as cartas. Jesus se apresenta. E como ele se apresenta? Ele se apresenta para esta igreja como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Por que ele se apresenta desta maneira? Nós vamos entender e lendo, nós compreendemos que a espada era símbolo de poder. Warren Wiersbe vai nos dizer que a espada era símbolo do poder do imperador. Ou seja, aquele que tem a espada é aquele que tem o poder acima de todos os outros. Além disso, nós temos outros comentários que vão dizer que a espada era o poder das autoridades mais altas, dos procônsulos da Ásia, e deveriam e demonstrariam que aquelas autoridades, tinham poder sobre a vida e sobre a morte. Outros comentários ainda vão dizer que a espada simboliza basicamente o poder do julgamento. Então a espada demonstraria aquele que tem poder de decidir, julgar, definir, e isto faz muita diferença. Quando então Jesus se apresenta dizendo, isso diz, aquele que tem a espada aguda de 2 fios, Jesus está se apresentando para a igreja de Pérgamo como aquele que tem poder de julgar. Ele está se apresentando como aquele que tem o total poder de executar a sua obra. É importante, irmãos, nós sabermos, nós pensarmos, nós refletirmos, nós entendermos que quando Jesus se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios, ele também está dizendo para aquela igreja como forma de consolo, não apenas que ele tem poder de julgar, mas também
que aquele poder, que era o poder do imperador, que aquele poder que estava com o poder do imperador, aquele poder do procônsul, o poder direito sobre a vida e a morte, que dizia ter o imperador pelo fato dele ter a espada, Jesus está declarando que quem tem o verdadeiro poder acima de todas as outras coisas, acima de qualquer outra pessoa, é ele. Jesus está declarando que ele tem o poder e ele utiliza desse poder, porque ele tem a aguda espada de dois fios. Quando nós comparamos isso e nós vamos aplicar para as nossas vidas, nós não podemos deixar de associar que essa espada aguda de dois fios, ela vem a nós como uma maneira de interpretarmos que o julgamento vem pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. É isso que diz o livro de Hebreus, e nós não podemos deixar e não podemos nos esquecer disto. Portanto, Jesus é aquele que tem o poder, é aquele que julga, é aquele que tem o direito sobre a vida e a morte. Ele é o Senhor, ele é o soberano, ele é quem tem a autoridade. E nós devemos fazer tudo baseados no poder da palavra de Deus. Este, então, é o versículo 12. Irmãos, me perdoem correr um pouco mais, nós atrasamos muito em virtude dos problemas de conexão. Mas se os irmãos tiverem dúvida depois, eu faço aqui um convite. Me mandem mensagem, nós vamos, então, dissecando isso ao longo da semana. Ou na próxima semana, nós daremos aqui um estudo ainda com perguntas e respostas. Amém, meus irmãos? Seguindo, versículo 13. O versículo 13 é maravilhoso para que nós entendamos o contexto aqui de Pérgamo. O versículo 13 diz: Eu sei das tuas obras e de onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Parte A do versículo diz isso. Onde está o trono de Satanás? E por que o trono de Satanás, irmãos? Aqui são várias e várias interpretações que são dadas, mas a grande maioria delas vai nos demonstrar, vai nos mostrar o que acontecia naquela cidade. Aquela cidade era uma cidade paganizada. Aquela cidade era uma cidade idólatra. Aquela cidade era uma cidade que tinha muitos e muitos locais de idolatria. Para que os irmãos entendam, comentaria um irmão conhecido, pastor das Assembleias de Deus, pastor Claudionor de Andrade, ele diz que naquela cidade ela era considerada o trono de Satanás porque ali havia um altar onde César era adorado. O comentário do Warren Wiersbe vai nos dizer que aquela cidade, ela tinha ali a expressão trono de Satanás foi por conta também desse templo que era dedicado a César. Mas não somente por conta desse templo dedicado a César, mas sim porque ali existia era um grande local de adoração de mais diversos deuses. Isso que dizem vários comentários, vão dizer que o templo ao imperador foi inaugurado no ano 29 a.C. E era um grande templo, onde se inaugurou em homenagem a Augusto, mas depois ficou em homenagem a todo o imperador o imperador romano. Este poder era o poder da autoridade oficial, ou seja, daquele imperador contra a igreja, aquele imperador que perseguia a igreja e por isso se chamaria Templo de Satanás. Mas não só isso, irmãos. Muitos outros comentários vão dizer que existiam quatro grandes templos, quatro grandes deuses que eram adorados: Zeus, Atenas, Dionísio e Esculápio ou Asclépio. Quem eram esses deuses? Eram os grandes deuses pagãos daquele período. E quando nós olhamos para isso, irmãos, nós entendemos então que aquela cidade estava envolta na idolatria. Aquela cidade estava completamente envolvida na idolatria. Aquela cidade estava completamente envolvida no paganismo. E quando nós formos então olhar para isso, não que tenha uma definição, mas eu acredito que a mistura de tudo nos traga uma clara ideia do porquê tem trono de Satanás, nós vamos ver que então aquela cidade tinha um grande templo ao imperador, existia ali um altar gigantesco de 60 metros a Zeus, e esse altar de 60 metros a Zeus, Zeus para eles era chamado de Salvador, porque ele havia salvado aquela cidade, na visão deles, obviamente, de uma guerra que eles tiveram contra os gauleses. Também, aquela cidade tinha um grande deus que era muito adorado, e muitas pessoas iam à cidade de Pérgamo para adorar um deus chamado Esculápio. E aí o Marcão tá vendo aqui essa live, ele trabalha lá no hospital tem a área médica. Qual que é o grande símbolo da medicina? Não é lá aquelas duas cobras envoltas, aquele símbolo, é o símbolo do deus
Esculápio ou Asclépio para aquele povo de Pérgamo. Então, o símbolo são duas serpentes. E serpente, na Bíblia, é símbolo do inimigo das nossas almas, de Satanás. Então, todas essas conjecturas, todas essas possibilidades, toda essa idolatria, seja com Esculápio, seja com Zeus, seja com o imperador romano, seja com Atenas, seja com Dionísio, toda essa idolatria com a qual a cidade estava envolta, todo esse paganismo, porque era uma cidade cercada de templos idólatras, de grandes templos idólatras, toda essa idolatria formava, forjava, trazia claramente a ideia de trono de Satanás. E quando Deus se revela, quando Cristo se revela para esta igreja, ele vai falar: eu sei o local onde você habita, eu sei onde você está inserido, e eu sei que não é um local, não é um ambiente fácil. Aqui, irmãos, eu quero trazer uma aplicação para nós, e os irmãos sabem muito bem. Não importa o local onde nós estamos, não importa as dificuldades que nós estamos pelo local, pela região física. O cristão, ele tem o dever de ser luz naquele local. E é isso que Jesus dá de elogios a eles. Eu sei que o local onde vocês habitam, mas vocês retêm o meu nome e não negam a minha fé. Eu sei que vocês habitam num local onde a idolatria domina. Eu sei que vocês habitam num local onde vocês têm que prestar culto, deveriam prestar culto ao imperador. Eu sei que vocês habitam num local onde vocês deveriam derramar o seu coração nos mais diversos deuses. Mas eu sei de uma outra coisa. Vocês retêm o meu nome, ou seja, vocês honram o meu nome, vocês glorificam o meu nome. E eu sei que vocês também não negam a fé. Por isso, eu elogio. Vocês estão sendo elogiados pelo fato de vocês guardarem a fé. Irmãos, nós também devemos guardar a nossa fé no meio de uma região completamente idólatra como é o nosso país. Nós devemos também guardar a nossa fé no meio de amigos, no meio de tantas coisas que querem destruir a nossa fé. Nós temos o dever de, enquanto igreja de Cristo, guardar e reter a nossa fé. Ainda o texto vai nos dizer que eles não negavam a fé, desde os tempos de Antipas, minha fiel testemunha, e aqui testemunha também tem o significado de mártir, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E gostaria muito de saber a história de Antipas, mas os comentários bíblicos, pelo menos aqueles que eu tenho e aqueles que eu li, não dizem quem foi Antipas, não conseguem dizer a história de Antipas. Eles não demonstram qual é a história de Antipas. Mas, irmãos, se nós olharmos para isso, e eu gostei muito do comentário do pastor Carlos Vailate, quando ele diz assim, isso traz para nós também uma grande aplicação, uma grande e valiosa aplicação. Que aplicação é essa, meus irmãos? Isto traz para nós que as pessoas podem não saber da história do nosso relacionamento com Deus enquanto crentes fiéis a Deus. As pessoas podem não conhecer, podem não valorizar, pode ser esquecida pela história, aquilo que o seu relacionamento com Deus. Porém, Deus, Cristo conhece essa história. E Cristo valoriza quando nós realmente nos entregamos a Ele de corpo e alma. E isso para nós é glorioso, é maravilhoso. Então eu acho isso maravilhoso. Antipas, a história não nos diz exatamente quem foi. Os grandes comentaristas não conseguem dizer com certeza quem foi, além de dizer que foi um crente de Pérgamo que reteu a fé em Cristo. Mas isto, para Cristo, já está registrado aqui na Bíblia Sagrada, porque Cristo conhece a história daqueles que são fiéis a Ele. E isto é maravilhoso. Então, irmãos, pense numa cidade com uma cultura muito elevada, com uma biblioteca gigantesca, maravilhosa. Pense numa cidade com um grande poder econômico. Pense numa cidade extremamente idólatra e com todas as formas possíveis de paganismo, de idolatria. O pastor Antônio Gilberto, no livro que ele diz Daniel e Apocalipse, é o tema desse livro, ele vai dizer que talvez, ou na opinião dele, na verdade, esse templo de Satanás significa porque lá era o centro do ocultismo, que foi trazido desde a região babilônica. Era o centro primitivo do espiritismo. Então, olha aqui, irmãos, quantas coisas estão colocadas. Vários comentaristas pensam de diversas maneiras acerca do quanto aquela cidade era idólatra, do quanto aquela cidade era profundamente voltada para o paganismo. E ali existia um combate contra os cristãos. Os cristãos ali estavam de fato sendo perseguidos, tanto que Antipas foi morto.
Portanto, existiam ali pessoas perseguidas, mas aquelas pessoas, mesmo perseguidas, estavam prontas e dispostas a adorar a Deus. Estavam prontas e dispostas a fazer a vontade de Cristo e não negavam a Cristo. E isto é maravilhoso. E se terminasse aqui, seria ótimo. Mas, irmãos, não termina aqui. E aí está um grande problema. Porque quando ele começa o versículo seguinte, o versículo 14 diz: mais umas poucas coisas tenho contra ti. E essas poucas coisas são coisas pesadas. Porque ele diz: porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Preste atenção. Se você ler Números, capítulo 22 até o 24, você vai ver que Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus e Balaão não consegue. Mas Balaão arruma um subterfúgio, ele arruma outra forma para que Balaque tivesse o seu investimento recompensado. E no capítulo 25, no versículo 1 do livro de Números, diz que ali os filhos de Israel, eles se prostituem com as moabitas. E no capítulo de número 30, no versículo 16, vai ter a explicação de que foi Balaão que fez aquela indução para que aquilo acontecesse. Então, nós vemos ali naquela história que Balaão, ele foi um instrumento de tropeço. E naquela cidade existiam alguns cristãos, existiam alguns crentes que seguiam a doutrina de Balaão. Ou ainda no versículo 15 diz também os que seguiam as doutrinas dos nicolaítas. E grande parte dos estudiosos entendem que essas doutrinas são similares. E qual é a grande ideia dessas doutrinas? Qual era o grande foco dessas doutrinas? Se nós olharmos então para Balaão, nós vamos ver que ele não conseguiu derrotar ali o povo de Israel, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, mas ele teve uma ideia: vamos fazer com que a mentira adentre e eles se casem com essa mentira. Aqui está, irmãos, um grande risco que a Igreja de Cristo sofre e tem sofrido pesadamente neste tempo. Este tempo que nós temos passado, muitas vezes a mentira vem transviada, vem parecendo com verdade. Ou aquele demônio que a gente brinca falando, aquele demônio do que tem, vem entrando. E este ensino distorcido, um ensino que é eticamente tolerante, ele é permissivo, ele é libertino, ele tem um objetivo de enfraquecer a moral do povo e também enfraquecer espiritualmente o povo. E isso vai acontecendo, meus irmãos, e isso vai transformando aquela alegria em servir a Cristo, fazendo com que nós percamos, ou o povo de Deus perca este desejo de viver mais o evangelho de verdade. É aquela velha máxima: se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Ou seja, o que isso acontece? Isso acontecia, irmãos, então, alguns estudiosos vão dizer que alguns dentro daqueles chegavam e falavam assim: não tem nada, vamos lá, a gente acende lá um incenso a César, a gente fica bem com o Império Romano. Outros diziam: não tem nada, vamos lá no templo, lá tem as prostitutas, mas não tem problema, dá para aceitar, você pode continuar adorando a Deus. Eles tinham isso, irmãos. Isso era uma possibilidade que acontecia. E, irmãos, nós temos que ter este cuidado, nós temos que ter essa ciência, amados, que nós não podemos, de maneira alguma, de modo nenhum, aceitar estes conselhos de Balaão, nós não podemos aceitar essas doutrinas falsas, nós não podemos aceitar a imoralidade, a idolatria dentro das nossas igrejas. Nós não podemos tolerar o mal, irmãos, nós não podemos nos convencer que para evitarmos a perseguição, nós podemos adorar ídolos, nós podemos comer comida sacrificada, como já nós sabemos muito bem, que ali no livro de Atos, capítulo 15, existe uma definição sobre isso, que nós podemos nos prostituir, que nós podemos fornicar, que nós não podemos, irmãos, nós não podemos de modo nenhum aceitar que as doutrinas do mundo venham moldar-nos enquanto igreja. Nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente e sermos moldados como Cristo quer que nós sejamos. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos compreender que a igreja não pode se misturar com o mundo
mundo e perder a pureza. E mais do que isso, se nós lermos 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, nós vamos ver que isso aconteceu com Balaão por conta da busca pelo lucro e pela busca expressiva pelo seu próprio bem. Isso quer nos dizer algo importante, que nós não podemos ser racionalistas ou nós não podemos ser egoístas de tal forma que o nosso coração queira o lucro, irmãos. O evangelho, ele tem que ser considerado para nós e nós temos que entender que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nós temos que entender e nós precisamos viver um evangelho que não é um evangelho de troca, ou um evangelho puro e simplesmente de prosperidade, porque a prosperidade como um fim em si mesma leva a que nós façamos coisas que não deveriam ser feitas. Como aconteceu com Balaão? Como era natural aos nicolaítas. Então, irmãos, nós precisamos, portanto, buscar e entender que nós precisamos ter a palavra de Deus muito, muito, muito forte em nossos corações e nós precisamos não ser corruptos. Nós não podemos aceitar o mundanismo, a imoralidade. Nada por promoção pessoal. Nós não precisamos e não podemos aceitar a falsa doutrina. Nós precisamos sim amar as pessoas, mas amar as pessoas não significa estar com elas no erro, irmãos. Não significa estar com elas no erro. Nós precisamos sim, com amor, com cuidado, orientar, ajudar, abençoar, mas não podemos estar com elas quando elas estão no erro. Nós precisamos orientar, nós não podemos aceitar. É isso que nós precisamos ter e ter fortemente em nossos corações. Então era algo precioso que eles tinham. Eles tinham um bom testemunho, eles retinham o nome do Senhor, mas dentro da mesma igreja que retinha o nome do Senhor, existiam pessoas que faziam e toleravam doutrinas espúrias. E aí está aquilo que nós usamos do nome, sentido do nome Pérgamo, que o pastor Claudio de Andrade vai dizer: a igreja não pode ser casada com o mundo. Fazendo a relação com o nome Pérgamo, que significa casada ou casamento, a igreja não pode ser casada com o mundo, porque ela é noiva de Cristo. A noiva de Cristo tem que ser pura para Cristo, tem que ser imaculada para Cristo, tem que ser santa para Cristo, tem que viver exclusivamente para o seu noivo, que é Cristo, para participar das bodas do Cordeiro, com a esposa já aprontada, como diz o livro de Apocalipse no capítulo 19. A esposa do Cordeiro tem que estar pronta para este encontro celestial, glorioso e maravilhoso. A igreja de Cristo, para ser pura para o seu noivo, ela não pode estar casada com o sistema do mundo. Irmãos, aqui tem um ponto importante. O mundo e seus sistemas, eles passam, e o mundo e seus sistemas enganam. Portanto, nós não devemos colocar a nossa confiança em homem qualquer, em homem algum, porque os homens e as políticas e esses pensamentos ficam todos. Vamos lembrar daquele sentido histórico que, por exemplo, o pastor Antônio Gilberto é um dos defensores. O que aconteceu com a igreja? Quando Constantino unificou a igreja e Estado, os costumes pagãos entraram na igreja. Muitos das devassas que aconteceram no período da Idade Média na igreja aconteceram por conta da união igreja-Estado. Então, irmãos, a igreja não tem que casar com o mundo. Ela tem que estar aqui, tem que ser bênção para este mundo, tem que fazer a diferença neste mundo, mas ela está aqui não para casar com o mundo, está aqui para ser, porque ela é uma igreja que está nos céus. Filipenses 3:20, nossa morada, nossa cidade está nos céus, nosso reino é outro. E nós temos que ser bênção aqui, mas bênção aqui não significa que nós devemos viver colocando as nossas esperanças, as nossas expectativas aqui. Seguindo, irmãos, porque nós já certamente estouramos o nosso horário que nós temos combinado, mas novamente eu peço perdão por conta do atraso que nós não conseguimos fazer no YouTube. O versículo 16 diz: arrepende-te, pois, quando não, breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Arrepende-te, pois, quando não, brevemente virei a ti. Esse brevemente virei a ti não tem nada a ver com a volta de Cristo, irmãos. Este brevemente virei a ti não tem absolutamente nada a ver com a volta de Cristo, com o arrebatamento da igreja. Não, irmãos, não. Este brevemente virei a ti está falando de uma vinda de Cristo para julgar a igreja, como um juiz da igreja, para fazer guerra contra aqueles que estão fazendo com que as heresias brotem no meio
do povo para batalhar pela verdade, para batalhar pelo verdadeiro, por aquilo que ele é. É uma advertência de julgamento presente em caso de não arrependimento. Um arrependimento, um julgamento presente, um julgamento urgente. Nós precisamos entender isso também em nossos tempos, irmãos. Nós não podemos aceitar doutrinas de Balaão, não podemos viver e seguir doutrinas dos nicolaítas. Nós precisamos entender que Cristo Jesus não tolera a mentira, não tolera a heresia e que Cristo está vindo como presente profético fazer guerra contra as mentiras. E, portanto, irmãos, nós temos que tomar cuidado com muitos que se dizem e estão aí apenas em troca do lucro. Isso precisa ficar muito claro para os nossos corações. Para fechar, irmãos, versículo 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este versículo é recorrente em todas as igrejas, como nós já temos visto na igreja de Éfeso, como nós já vimos na igreja de Esmirna, e que nós vemos agora na igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é importante nós entendermos que o Espírito de Deus ainda fala conosco. O Espírito de Deus ainda nos adverte, porque Cristo quer encontrar uma igreja santa, pura e imaculada. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Aqui, irmãos, nós temos algumas ideias e interpretações. A tradição, a mitologia judaica vai dizer e imagina, pensa que este maná escondido significava, era símbolo de que aquele potinho de maná que ficava dentro da Arca de Aliança, segundo a mitologia judaica, ele foi pego e escondido por Jeremias numas fendas de rochas, numas montanhas. E ele só viria a ser achado quando do advento do Messias. Então, essa é uma mitologia judaica, que algumas pessoas interpretam assim. Outras pessoas entendem basicamente a mesma coisa, só que em vez de Jeremias, como anjos que esconderam no céu o maná. E estes anjos, então, depois do advento do Messias, revelariam o maná. A grande maioria interpreta fazendo uma aplicação e que eu acho bastante prática e bastante justa e bastante interessante. Maná escondido tem a ver com o alimento de Deus que Deus deu ao seu povo no deserto. E quem é o alimento? Quem é o pão da vida? João 6 vai nos deixar claro que Jesus Cristo é o pão da vida. Portanto, ao vencedor, aquele que vencer a doutrina dos nicolaítas, aquele que não se envolver com o sistema mundano, aquele que não deixar ser ganhado pelo sistema maléfico do mundo, o vencedor, ele vai participar do alimento espiritual para toda a eternidade. Ele terá direito à presença de Cristo por toda a eternidade. Então, este é uma das promessas ao vencedor. A segunda promessa ao vencedor está escrito: e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Irmãos, aqui nós temos algumas vertentes e algumas ideias sobre a pedra branca. Quase todos os comentaristas, a grande maioria dos comentaristas, declara e diz que a pedra branca ela era um símbolo num tribunal. Ela era algo num tribunal. Então, um tribunal, o juiz ia fazer a sentença, meus irmãos, e o que ocorria? Naquela sentença ele tinha duas pedras, uma preta e uma branca. A pedra branca era sinal da absolvição daqueles que estavam sendo julgados. Portanto, se esse sentido estiver correto, isso significa que esta pedra branca é sinal da absolvição daquele que estava sendo julgado. Nós antes éramos culpados e não somos mais culpados, mas somos absolvidos, somos livres, não temos por que ser julgado. Outras interpretações vão dizer que a pedra branca era um sinal para a entrada de um vencedor. Então alguém ganhava alguma competição, alguém ganhava algum jogo, alguém ganhava algo, era alguém importante, e essa pessoa recebia então uma pedra branca. Essa pedra branca era, portanto, um mecanismo, um convite para entrar numa festa. Como nós hoje, para entrarmos em festas, não hoje, né?
nos nossos tempos presentes, nós temos um convite para poder acessar uma festa de alguém. Também aquela pedra branca era como se fosse um convite ou um passe livre para poder entrar numa grande festa e comer e participar de um grande banquete, porque ele era alguém que era vencedor. Essa também é uma das interpretações que dão à pedra branca. Uma outra interpretação ainda para a pedra branca é que a pedra branca era um local, era o local onde as pessoas colocavam o nome e votavam. Então elas colocavam na urna, numa pedra branca, o nome daquele que estava sendo escolhido. Isto é o que diz a Bíblia explicada. E Senecnir, ela vai dizer que a pedra branca era usada nas eleições e era como se fosse a aprovação do nome que estava sendo candidatado a algo. Ou seja, aquela pessoa que tinha o nome na pedra branca e ganhasse a eleição, ela era aquela que tinha sido aprovada pelo povo. Ou seja, a pedra branca seria o sinal de que nós somos aprovados por Jesus, que nós somos eleitos por Jesus. Independentemente de qual seja a real explicação, e todas elas fazem muito sentido, porque nós verdadeiramente fomos absolvidos, nós éramos culpados e nós fomos absolvidos. Nós não tínhamos direito a entrar no banquete, mas nós fomos chamados por Deus e participaremos do banquete celestial. Nós também não merecíamos, mas fomos eleitos e Cristo nos aprovou. Isto para nós é motivo de grande alegria, irmãos. Então, o que fica para nós, o ensino que para nós fica, é que nós, enquanto cristãos, nós precisamos ser vencedores, porque nós, sendo vencedores, nós desfrutaremos da grandiosa presença de Cristo, e nós então poderemos assim ter este novo nome lá na glória, recebendo esta característica, esse atributo de Cristo, recebendo de Cristo tudo aquilo que Ele tem para nós. Amados irmãos, eu quero que nós então fiquemos com isso, guardemos isso em nosso coração e mais, amados, que nós pensemos, nós não podemos cair no erro de estarmos envolvidos com o mundo. A igreja de Cristo não foi chamada para estar casada com o mundo, mas sim para honrar o seu noivo, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Guardar o seu nome. Há um ponto interessante aqui, eu vou falar brevemente, depois a gente comenta mais quando for a carta de Filadélfia. Porque aqui fala no versículo 13, retens o meu nome. E na carta de Filadélfia também se fala que guarda o nome. E isso tem também uma ligação com essa promessa vindoura. Mas os irmãos daqui a algumas semanas vão ter esse estudo de Filadélfia. Irmãos, mais uma vez, Deus abençoe. Eu vou orar para que nós terminemos este estudo. Se você chegou no meio e quiser voltar, o irmão fique à vontade. Qualquer dúvida, por favor, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, a gente vai explicar melhor. A gente correu um pouquinho porque a gente teve aqueles 20 minutos de problema no YouTube. Mas que os irmãos possam ser abençoados pelo Senhor. Me permita orar, que Deus abençoe os irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de amor e bondade, Deus de santa fidelidade e graça. Senhor Deus, eu te louvo, ó Pai, pela sua instrução. Eu te louvo, Senhor Deus, pela tua palavra gloriosa, poderosa, preciosa, que tanto nos ensina, que tanto nos orienta, que tanto nos abençoa, Senhor. Pai eterno, louvado e engrandecido é o teu nome. Pai santo, que nós possamos ser vencedores, dar ouvido, Senhor, ao que o seu Espírito Santo diz a cada um de nós. Pai santo, que nós vençamos, independentemente do local onde estamos, que nós possamos reter o teu nome, que nós possamos guardar a tua fé, Senhor. Ah, Pai santo, que o mundo não nos compre, que nós não sejamos envolvidos pelos padrões do mundo. Antes, Senhor Deus, que nosso pensamento esteja focado em Ti, Senhor, que nós possamos estar plenamente lançados aos Teus braços. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome eterno de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos em Cristo Jesus.